Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia. Bem, eu sou do sexo masculino, tenho 55 anos, sou da cor parda, tenho cabelos e olhos castanhos e estatura mediana, né? Hoje estou trajando sapatos pretos, calça jeans, camisa preta padrão do curso. Estou usando um anel e um relógio digital, além dos meus apetrechos para nossa aula. Por quê? Porque hoje nós estamos trabalhando num estúdio de televisão, por isso mesmo vou usar a tela interativa para as nossas necessárias anotações, observações, né? Bem, vamos ao tema que importa. O tema da bioética é uma aula de revisão, eu aposto nesse tema, porque é um tema muito relevante para o cotidiano. Olha o conceito aqui pra gente, aqui, ó. Bioética, ó, prefixo bio, vida, da ética, uma ética da vida, essa é a ideia, né? Então, quando a gente fala vida no sentido amplo da palavra, né? Porque a bioética é uma invenção, trouxe até uma definição para vocês aqui, é uma construção do século XX, né? Todas as vezes, por exemplo, que a ciência, a técnica, a tecnologia agem sem um limite ético, nós temos um problema. E esse problema causou a construção dessa disciplina. Quais são os limites que a ciência pode chegar? Ou ela pode fazer tudo o que ela quiser, afinal de contas, em nome da cientificidade da vida? Então, esse problema, por exemplo, nos campos de concentração nazista, vou dar um exemplo drástico logo, quais eram os limites que aqueles cientistas tinham de usar cobaias humanas para suas experiências, né? Por exemplo. Então, a bioética ela é uma disciplina da ética prática, que nasceu no século XX, mas que ultrapassa muito além da filosofia. Na bioética nós temos filosofia, nós temos direito, temos psicologia, nós temos teologia, nós temos engenharia, sociologia, é uma disciplina interdisciplinar, na verdade, né? Vários saberes, medicina, se interligam para tentar estabelecer critérios e princípios da ação humana, principalmente da ação no campo da ciência que atravessa a nossa vida. Olha essa definição aqui breve, aqui, ó. O aborto, eutanásia, clonagem, células-tronco, cobaias, aquecimento global são alguns problemas, a filosofia trabalha com problemas, tá? Que estão no cotidiano da vida de cada indivíduo no planeta. E isso tem a ver com os avanços da ciência, e das técnicas que tratam da vida em seus vários aspectos, mas é preciso limites de condutas dessas práticas. Após a metade do século XX, surgiu a bioética, a ética da vida, como uma disciplina prática da filosofia, fundada em princípios e que cada vez mais é utilizada na vida da Terra. Ela é o resultado do avanço da biotecnologia e de suas pesquisas no sentido de manter a vida, mas que precisam ter limites na conduta. Essa é a grande questão. Como você estabelecer um avanço da técnica, um avanço da ciência por fora da ética? Então, esse tipo de problema, ou seja, eu quero salvar vidas, mas eu preciso ter princípios para agir com essa ciência, né? Eu preciso usar cobaias, mas eu preciso ter protocolos de controle desse tipo de procedimento. Eu preciso construir uma vacina, mas eu preciso, antes de construir essa vacina, também, simultaneamente, ter princípios que limitem a minha conduta, porque essa história de que tudo vale a pena quando a aula não é pequena, na ciência não cabe, né? Cabe na poesia do Fernando Pessoa, né? Então, na ciência não cabe. A gente precisa ter limites. A bioética ela surge como esse saber tão importante. Mais ainda, para a gente avançar aqui, princípios. A bioética ela tem 4 princípios fundamentais. Presta atenção aí, cabeção. O princípio da autonomia, ou seja, os envolvidos têm que ter autonomia, ó, prefixo auto, próprio, nomia, regra, da própria regra, né? Se eu sou um paciente e você é um médico, eu preciso ter autonomia para aceitar ou não aceitar o que você está propondo. Para dizer sim ou não, tem que ter a minha opinião sobre isso. E a opinião técnica, por exemplo, do médico. Então, o princípio da autonomia, princípio da não maleficência, está lá em Hipócrates, no juramento de Hipócrates.
Se você não pode fazer o bem, não faça o mal. Então, um médico, uma enfermeira, por exemplo, não pode. A profissão deles é para fazer o bem, ou pelo menos não fazer o mal. O terceiro princípio, o princípio da beneficência, é da condição, por exemplo, dos médicos, dos profissionais de saúde fazerem o bem, exclusivamente o bem com os seus pacientes. E, por último, o princípio da justiça. É preciso que as relações entre os envolvidos, seja na ciência, seja no campo médico, todas essas relações dos indivíduos sejam justas. A minha relação, por exemplo, com o meu médico tem que ser de justiça, de clareza, para que a gente tenha confiança no procedimento a ser feito. Bem, chegamos a esse ponto, eu trago agora uma pessoa muito importante na nossa construção das aulas, que é essa minha aluna, a Manu. Ela só traz perguntas interessantes que avançam no processo da complexidade da nossa aula. Vamos lá. Manu, qual é a tua dúvida, Manu? Professor, a bioética é uma disciplina teórica? A bioética não é uma disciplina teórica, Ela, apesar de ter vindo da ética, e nós temos a metaética, por exemplo, que é aquela que está preocupado se existe a ética, uma condição, é a condição de agir, Existe um outro nível de ética também, que é estabelecer princípios gerais de conduta, o limite desses princípios. Já a bioética, ela faz parte da ética prática, do convívio do cotidiano da vida prática, Entendeu? Então, se vier da tua questão, é teórica? Não, ela faz parte do conjunto das éticas práticas. Ela veio para interferir efetivamente nessas relações entre ciência, técnica, tecnologia e condutas, Isso é importantíssimo. Então vamos aos nossos exercícios escolhidos para você. Vamos lá. VUNESP 2017. Um campo recente da filosofia é o da bioética, que envolve questões que regulam pesquisas da biologia e medicina que afetam seres humanos. Letra B, que dizem respeito ao desenvolvimento humano. Letra C, referentes ao desenvolvimento de pesquisas sobre o fundamento do racismo. Essa é aquela alternativa completamente sem lógica, sem a menor possibilidade. Geralmente vem duas, preste atenção. D, que tratam os temas tanto da ética como da saúde. A letra E, que estão sob o controle do Estado, referentes à saúde humana. Olha a segunda alternativa, completamente fora da lógica, de contexto, etc. Diante dessa pergunta, nós só temos uma resposta competente, letra D, que tratam de temas tanto de ética como de saúde. Só que é importante observar, com as atualizações da bioética, que quando a gente fala de saúde, é saúde no sentido amplo, não é saúde só humana, não. É saúde do planeta, Por exemplo, se nós formos tratar, tem um pensador chamado Peter Singer, que ele vai trazer um conceito chamado de especismo. Nós passamos a vida, séculos, fundados numa compreensão de mundo onde o homem é o centro da investigação. Lembra do antropocentrismo, Pois agora, no século XX para o século XXI, com essas mudanças que o planeta sofre, como mudanças climáticas, provocadas pela ambição humana, pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da técnica, pelo avanço da ciência, todos esses elementos fizeram com que é preciso, segundo Peter Singer, que a gente observe as outras formas de vida e que nós não caiamos no pecado do especismo. O que é o especismo, Max? É quando a espécie humana ela é a mais importante, a superior em relação às outras formas de vida. É preciso hoje, segundo um outro filósofo chamado da filosofia mestiça, que ele vai dizer, olha, nós fizemos um contrato social no século XVIII, agora é preciso fazer um contrato natural. O filósofo Michel Serres, um contrato com a natureza. Por quê? Porque nós estamos vendo as atrocidades que a natureza está sofrendo e, consequentemente, nós. Vamos lá. 2. A bioética é um ramo da ética que estuda conflitos, controvérsias, pesquisas e práticas que visam esclarecer e resolver questões éticas dentro da biologia. Um de seus objetivos centrais é estabelecer uma ponte entre o conhecimento científico e o humanístico. Isso aqui é muito importante. A fim de evitar impactos negativos da ciência e da tecnologia sobre a vida. Entre princípios da bioética, destacam-se o princípio da autonomia, que eu falei para vocês aqui, segundo o qual deve-se respeitar as crenças, a vontade, os valores morais dos sujeitos da pesquisa. O princípio da não maleficência, que busca
preservar a integridade e minimizar a dor e os danos dos envolvidos na pesquisa, e o princípio da proporcionalidade, o qual defende o equilíbrio entre princípios e riscos na pesquisa. Considerando a caracterização da bioética apresentada no texto, é correto afirmar que a. Experimentos dolorosos com animais na indústria cosmética devem ser evitados de acordo com o princípio da não maleficência. B. Pesquisas que atendem interesses econômicos da indústria farmacêutica estão de acordo com o princípio da proporcionalidade. C. Informações pessoais de pacientes que beneficiem terceiros podem ser divulgados de acordo com o princípio da autonomia. Não podem ser divulgados, não. D. Impactos negativos de pesquisa médica podem ser desconsiderados conforme o princípio da proporcionalidade. Não. O benefício da pesquisa médica justificam riscos para a integridade do sujeito, segundo o princípio da não maleficência. A única resposta competente, letra A. Experimentos dolorosos com animais na indústria cosmética devem ser evitados de acordo com o princípio da não maleficência. Se eu não posso fazer o bem, né, pelo menos o mal eu não faço. Então, é um dos princípios, não te esqueça, né? Então, esse é o caminho. E da beneficência, só posso fazer o bem. E da justiça, é preciso equidade nas relações entre os indivíduos com convivência. E da autonomia, eu mando em mim, meu corpo, minhas regras, minha consciência, né? Questão número 3. A noção de bioética tem sofrido várias mutações nos últimos anos, mas nos parece que a mais interessante e frutífera continua sendo a proposta por Van Hessen Potter. Ele, primeiramente, sugeriu uma bioética ponte, com a intenção de unir ciência e filosofia para promover a sobrevivência. Mais tarde, esta evolui para a bioética global, visto a necessidade da fusão da ética biomédica com a ecologia, numa escala mais ampla com a mesma finalidade, trazendo à discussão questões sobre a saúde pública de relevância mundial. Sua missão continua sendo o desenvolvimento da ética para a sobrevivência humana sustentável em longo prazo. Posteriormente, sugere a bioética profunda devido à necessidade de ampliar mais a discussão da bioética, pois a ciência é demasiadamente importante para estar nas mãos somente dos cientistas. Ponto. A partir das colocações do texto, assinale a alternativa correta. Letra A. A noção de bioética permanece cristalizada em torno das discussões sobre as relações entre filosofia e ciências naturais? Não, olha só. Essa palavra cristalizada mata tudo. Presta atenção. Cristalizada quer dizer que está estática. Nada é estático, quanto mais a ética e a bioética. Letra B. A bioética global focaliza a sobrevivência humana baseada em controle dos fenômenos naturais por meio do conhecimento científico? Não. A sobrevivência humana, C. A sobrevivência humana sustentável a longo prazo depende das discussões técnicas conduzidas pelas ciências da saúde, não somente. Letra D. A bioética enfrenta problemas cuja eventual solução exige uma abordagem simultaneamente humanista e científica. E a letra E. A bioética ponte se estabelece pela junção entre as ciências médicas e as ciências biológicas para tratar das questões éticas. Essa aqui é a segunda alternativa sem nexo, né? A letra A e a letra E já elimina. É preciso ter esse tipo de malícia. Vamos lá. Resposta. Letra D. A bioética enfrenta problemas cuja eventual solução exige uma abordagem simultaneamente humanista e científica. Lembra no início da aula que eu falei? Toda vez que a ética tem que estar vinculada ao crescimento científico, tecnológico, técnico, ética tem que estabelecer princípios de conduta para esse processo de evolução da ciência. Por isso a letra D é a mais importante. Vamos lá. Na aula de hoje nós vimos o conceito de ética e seus princípios e pensadores, tá? É um assunto importante que está no teu edital daí, do SIS1. Faz o seguinte, baixa o aplicativo do Preveste UEA, siga a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade que virá. Boa sorte!